Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Primeiro eu queria comentar que somos uns vencedores por estarmos dentro dessa universidade num dia que foi emendado com feriado, mas daí a professora pede desculpas porque pelo nosso cronograma é que ficou muito difícil, né? A gente vai ter uma série aí de feriados e alguns é na segunda e na quarta, então eu priorizei deixar os feriados que já são na segunda e na quarta, claramente, e aí esses que poderiam emendar e eu não consegui, aí a professora pede desculpa, tá? Vão dando bom dia aqui no chat, separando a aguinha, o cafezinho, a bolachinha, né? Amanhã é feriado, mas hoje a gente vai dar conteúdo, e aí quem quiser depois fazer aquela revisãozinha marota na terça-feira, é interessante também. Muito bom. Lembrando sempre o jeito que vocês se identificam no chat, né? Que é importante vocês deixarem o nome e o curso, porque é a partir da identificação de vocês que o Zoom gera a presença, né? A frequência de vocês, ele gera automaticamente ao fim da sessão, mas a gente precisa que vocês se identifiquem corretamente, tá bom? Aqui na sala, tá todo mundo bem? Lembrando sempre do cuidado com as câmeras, tá bom? De não passar na frente, a máscara sempre ajustadinha, arrumadinha, se tiver caindo, dá aquela torcidinha sensatinha aqui do lado, tá bom? Pra gente se proteger. Hoje a gente ainda vai falar de algumas propriedades de funções, né? Então a gente vai falar de funções pares e ímpares, usar aquela composição que a gente viu na aula passada para deduzir o que seriam funções inversíveis, né? Funções que possuam inversa, e ver o gráfico desses objetos, tá? Porque vocês podem perceber que tudo que a gente está fazendo aqui no pré-cálculo, a gente fala das funções e investiga o gráfico. Fala das funções e investiga o gráfico. Em contrapartida, vocês vão perceber que alguns a gente ainda não tem escopo suficiente, não tem teoria suficiente para investigar o gráfico. Por isso, o nosso curso de Cálculo 1. Tá bom? Tem outro aviso que eu queria dar para vocês, que foi um lapso da minha pessoa, que semana passada eu fiquei falando muito que essa semana ia ter sessão de monitorias. Não temos. Na sexta-feira é aquele encontro que eu disse comigo, né? Eu venho aqui de coração aberto com os exercícios separados para vocês, mas a ideia é que vocês venham com dificuldades, algum exercício que vocês não entenderam, alguma coisa na teoria que não ficou claro, e a gente faz aquele amarradão no pré-cálculo, tá bom? Então, a ideia é essa. Bom dia, Gustavo Adolfo. Mas a ideia, então, na sexta-feira é fazer aquele amarradão de tudo que a gente fez ao longo desse pré-cálculo. Então, se, por exemplo, vocês têm alguma dificuldade de somar fração, a gente pode fazer uma revisãozinha disso. Tem dificuldade de brincar com um expoente de funções, a gente pode brincar com isso também. Tá bom? É para a gente dar essa garimpadona para a gente começar o curso o curso de Cálculo 1, assim, todo mundo bem, tá? Todo mundo sanado as dificuldades. Então, venham com dúvidas, por favor. Tanto no chat, quanto presencialmente. Tá bem? Sim? Estamos todo mundo junto? Tá? Então, na sexta-feira é esse amarradão. Caso também, que na quarta-feira a gente vai ver aquelas funções especiais, né? Que são as trigonométricas, as suas inversas, exponencial, logaritmo, que a gente vê uma como inversa da outra. E também, e aí se a gente não ficar muito claro, na sexta-feira, como é esse encontro de bate-papo, a gente pode falar mais disso de novo, tá bom? Então é para vocês virem com demandas anteriores, tá bom? Professora, sobre a chamada, tem que colocar se o curso é bacharel ou licenciatura? Não precisa, Jonatas, não precisa não. A gente consegue te identificar pelo curso, pelo fato de você ser, no caso, da física, né? Então, não precisa colocar não. Se você souber, tudo bem, mas se não, tudo bem também, tá bom? Tamo bem? Podemos começar? Hoje teremos novamente 3 vídeos, ainda com o Gustavo Adolfo, com o professor Gustavo Adolfo.
Na quarta-feira serão outros professores, e daí é até interessante vocês verem outros professores falando de coisas semelhantes, né? São outras linguagens, outras didáticas. Ainda também do Portal da Matemática. Então, se vocês quiserem rever os vídeos, busca lá o Portal da Matemática, lá tem testezinho online também para fazer, tá? Então, tá bom. Então, podemos começar? Primeiro vídeo eu vou apresentar funções ímpares e pares, e vou dar alguns exemplos, vou fazer alguns exemplos com vocês, e eu já antecipo que o importante, o que a gente vai mais usar desse tipo de propriedade de funções, é para as funções trigonométricas, quando a gente fala de cosseno da soma, cosseno da diferença, seno da soma, seno da diferença, o que é que a função ela faz com aquele menos, tá bom? A gente usa mais o fato de funções pares e ímpares lá para as funções trigonométricas. Tá massa? Então, vamos lá para o computador. Já deixei separadinho aqui para vocês. Esse vídeo aqui tem uns 10 minutinhos. Quando eu puder dar play. Bom vídeo, tá? Eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar a estudar o conceito de função. E hoje, especificamente, vamos falar de função par e função ímpar. Bom, começar definindo o que é uma função par. Então, seja uma função f de x em R, onde x é um subconjunto dos reais. Tá? Então, a gente diz que a função f é uma função par se, para todo x no domínio, a seguinte condição é satisfeita. F de menos x é igual a f de x. Então, para toda função em que, para todos os elementos do domínio, isso é satisfeito, temos que essa função, ela é uma função par. Tá? Bom, o primeiro exemplo que vamos tomar de uma função par é a função de reais em reais, onde para cada x temos f de x igual a x ao quadrado. Bom, essa função, de fato, ela é uma função par, por quê? Bom, se eu calcular o f de menos x, isso daqui vai ser igual a menos x ao quadrado, que por sua vez é igual a x ao quadrado, que é igual a f de x. E isso é verdade para qualquer x que eu tome no meu domínio. Tá? Se a gente olhar para o gráfico dessa função, o que nós temos? Então, temos aqui o eixo das abscissas, temos aqui o eixo das ordenadas, o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado é algo mais ou menos assim. Então, é uma parábola que passa na origem. Certo? Bom, a interpretação, né, do gráfico em relação à função par é que o gráfico de qualquer função par, ele é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Então, para qualquer ponto que eu tome aqui do gráfico, o ponto simétrico a ele, em relação ao eixo das ordenadas, vai estar no gráfico também. Então, uma vez que nós temos o gráfico para todo x maior ou igual que zero, nós temos também, conseguimos o gráfico para todo x menor que zero. Para isso, basta fazer o quê? Basta pegar a porção do gráfico que está na parte positiva e rebater para a esquerda, ou seja, pegar a parte simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Tá? Então, uma função par é isso. Então, vamos resolver um exercício que envolve esse conceito. Bom, nosso problema é o seguinte. Nós temos aqui uma função f de
onde o domínio dela são os reais menos o zero, e aqui o contradomínio são os reais, uma função tal que f de a sobre b é igual a f de a menos f de b, isso para quaisquer a e b não nulos, quaisquer a e b reais. Tá? Então, a gente quer provar que essa função ela é uma função par. Bom, querer provar que é uma função par, então nosso objetivo qual é? Nosso objetivo é concluir que f de menos x é de fato igual a f de x para todo x o quê? No domínio, que são os reais menos o zero. Tá, então é nisso aqui que a gente quer chegar. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que f de a sobre b é igual a f de a menos f de b. Certo? Bom, se nós tomarmos a igual a x ao quadrado e b igual a x, lembrando que tanto a quanto b são não nulos, então esse x não será nulo também, então o que nós vamos obter? Nós vamos obter que o f de a sobre b vai ser o f de x ao quadrado sobre x. Só que f de a sobre b é igual a f de a, que no caso eu chamei de x ao quadrado, menos o f de b, que no caso eu chamei de x. Ocorre que, como o x é diferente de zero, por ele ser igual a b, então a gente pode simplificar aqui. Então isso vai me dar o quê? Isso vai me dar então que o f de x ao quadrado ele é igual a 2 vezes o f de x, ou seja, então o f de x ele é o f de x ao quadrado sobre 2. Então, achei o f de x em função do f de x ao quadrado. Bom, podemos fazer algo parecido, só que agora, em vez de tomar o b igual a x, eu vou tomar o b igual a menos x. Então, mais uma vez, como a e b são diferentes de zero, o x também será diferente de zero. Isso me dá então o seguinte, isso me dá então que o f de a sobre b vai ser o f de x ao quadrado menos x, que vai ser então f de x ao quadrado menos o f de menos x. Ora, mas como b é diferente de zero, x também é, então eu posso simplificar aqui. Isso aqui vai ficar f de menos x. Então, o f de x ao quadrado é 2 vezes o f de menos x, ou seja, o f de menos x ele é igual ao f de x ao quadrado sobre 2. Ora, o f de x é igual a f de x ao quadrado sobre 2, e o f de menos x também é f de x ao quadrado sobre 2. Então, portanto, por 1 e 2, temos que f de x é igual a f de menos x para todo x pertencente aos reais, com exceção do zero. Logo, a função f é uma função par. Então, provamos. Então, de fato, essa função, definida nesse domínio, satisfazendo essa condição, ela sempre será uma função par. Bom, vamos definir agora, então, o que é uma função ímpar. Bom, dizemos que uma função ela é ímpar quando, para todo elemento do domínio, essa condição aqui é satisfeita. F de menos x é igual a menos f de x. Bom, o primeiro exemplo que vamos tomar para uma função ímpar é
a função f de reais em reais, onde para cada x nós temos f de x igual a x ao cubo. Então, de fato, essa função é uma função ímpar, porque o f de menos x é igual a menos x ao cubo, que por sua vez é igual a menos x ao cubo, que é igual a menos f de x. Então, isso é verdade para todo x pertencente aos reais, então, de fato, essa função é uma função ímpar. Bom, com relação ao gráfico de uma função ímpar, o que a gente tem é o seguinte, então, considera aqui o eixo das abscissas, considera aqui o eixo das ordenadas. O gráfico dessa função f de x igual a x ao cubo é algo mais ou menos assim. Então, enquanto na função par o gráfico dela é você pegando o simétrico em relação ao eixo das ordenadas, né, daqui da parte positiva, né, pega para cá e rebate para cá. No caso, para a função ímpar, o gráfico dela é o simétrico em relação à origem. Ou seja, então, uma vez que você tem o gráfico para a parte de x maior ou igual que zero, você pega esse gráfico e rotaciona ele de 180 graus e aí você obtém a parte negativa do gráfico. Parte negativa que eu digo para x menor que zero. Tá? Então, enquanto na função par a simetria em relação ao eixo das ordenadas, para a função ímpar a simetria ela é em relação à origem. Tá? Então, essa é a singela diferença entre função par e função ímpar com relação ao seu gráfico. Tá? Então, vamos ver agora um exemplo, né, um exercício em que a gente trabalha exatamente com esse conceito de função ímpar. Bem, nossa questão é a seguinte, nós temos uma função de reais em reais, onde essa função f ela é uma função ímpar. Então, o exercício pede para a gente decidir com relação à função f bola f, se essa função ela é par, ímpar ou nem par nem ímpar. Tá? Bom, o fato da função f ser ímpar, por definição, nos dá o quê? Nos dá, então, que a f de menos x é igual a menos a f de x para todo x pertencente ao domínio, que no caso do nosso problema, para todo x real. Tá? Bom, então, queremos saber com relação à composta, a f bola f de x. Então, vamos analisar a f bola f de menos x. Se a f bola f de menos x for igual a menos f bola f de x, então, de fato, essa função é uma função ímpar. Bom, mas isso é igual a f da f de menos x. Como f é uma função ímpar, isso me dá, então, que a f dá menos f de x. Ocorre que a nossa função f é de reais em reais, ou seja, então, a imagem aqui, essa imagem, é um número real. Então, como a f é uma função ímpar, então a f de menos um número real vai ser o quê? Vai ser menos a f desse número real, que no caso aqui é a nossa f de x. Só que isso daqui é exatamente quem? Isso daqui é exatamente a f bola f de x. Então, de fato, a f bola f de menos x é igual a menos f bola f de x, e isso é verdade para quem? Para todo x pertencente aos reais. Então, como isso é verdade para todo x pertencente aos reais, então conclui-se que a função f bola f é, de fato, uma função ímpar. Tá? Então, com isso a gente resolveu a questão. Tá, aqui no exercício, né, a gente pediu para analisar se ela é par, se ela é ímpar ou se ela é nem par nem ímpar. De fato, uma função não obrigatoriamente ela precisa ser par ou ímpar, ela pode ser nenhum dos dois.
Então, só um pequeno adendo aqui. Vou pegar um exemplo de uma função que não é nem par nem ímpar. Então, por exemplo, a função f de reais em reais, onde para cada x eu tenho f de x igual a x ao quadrado mais x. Essa função, ela não é nem par nem ímpar. Por quê? Porque a f de menos x ao quadrado é x ao quadrado e menos x é menos x. Então, repare que isso é diferente de x ao quadrado mais x, que é f de x, e, ao mesmo tempo, isso também é diferente de menos x ao quadrado menos x, que é igual a menos f de x. Claro, quando eu falo é diferente para todo x real, né? Ou para quase todo, né? Ou melhor ainda, x ao quadrado menos x não é igual a isso para todo x real, melhor dizendo, né? Porque se for x igual a zero, isso de fato é verdade, né? Mas isso não acontece para todo x real, então, de fato, a f de menos x não é nem uma coisa nem outra, né? Não é nem f de x para todo x real e nem menos f de x para todo x real. Então, por essa razão que essa função aqui, essa função f, ela não é nem par nem ímpar. Então, não obrigatoriamente, uma função ela precisa ser par ou ímpar. Essa que é a moral da história. Mas quando for uma função par, f de menos x é igual a f de x para todo x no domínio, f de menos x é igual a menos f de menos x, menos f de x para todo x no domínio também. Isso, no caso, quando for ímpar. Certo? Bom, então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje. Estamos comigo, todo mundo? Já que eu percebi que vocês tiveram uma falhinha no áudio do vídeo, eu vou voltar no exemplo que falhou para vocês, tá bom? Para vocês aí que estão pelo Zoom, tá? Mas antes disso, vamos voltar na definição, né? O que é, então eu digo que uma função real, de variável real, ela é dita par se f de menos x é igual a f de x. Como é que vocês podem pensar em função par? Vocês podem pensar como se a função absorvesse esse sinal, tá? A função menos qualquer coisa lá dentro, ela absorve o sinal, tá? F de menos x igual a f de x, então ela está absorvendo. Como a gente já viu no gráfico, o gráfico de uma função par, e o professor fez um exemplo com a função quadrática, né, x ao quadrado, o gráfico dela é simétrico em relação ao eixo OY, né? O gráfico é simétrico em relação ao eixo OY, o eixo das ordenadas, tá? Por quê? Exatamente por isso, né? Se a imagem dela positiva é igual à imagem dos elementos positivos, né? Se a imagem dos camaradas positivos é igual à imagem nos camaradas negativos, os camaradas estão só aqui em cima, né? Se a imagem desse lado de cá é igual à imagem desse de cá, então o gráfico ele é refletido mesmo. Tudo que acontece de cá, acontece de maneira simétrica do lado de cá. Tá bem? É mais essa noção de simetria, a gente vai ver bastante isso também quando a gente falar do gráfico de função inversa, tá? Então, beleza. Aí, o que é dito uma função ímpar? Uma função ímpar, ela é quando ela espelha o sinal negativo, tá? Então, ela vai ter f de menos x, ela vai soltar para fora esse menos. Então, ela absorve, quando ela é par, ela absorve o valor negativo, e ela expele o valor negativo quando ela é ímpar. Ficou mais tranquilo? Ficou mais claro isso? O gráfico de uma função dessa, ela se reflete no eixo y, reflete no eixo x de novo. Então, ela é rotacionada. Se você pega o primeiro quadrante, vocês lembram disso no passado? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Acho que era isso mesmo, né? Então, se ela mora aqui nessa bandinha, o gráfico dela vai ser o refletido 180 graus aqui no terceiro quadrante. Tá bom? Então, ele é refletido, rotacionado, melhor, rotacionado
de 180 graus do gráfico com o x maior ou igual que zero. Então, se ela mora do lado do primeiro quadrante, do gráfico do primeiro quadrante. Do gráfico do quadrante, né? Onde ela está. Pronto. Tem aqui uma pergunta aqui para mim. Professora, então, para uma função ser par ou ímpar estar relacionada ao expoente, isso se a função for polinomial. Adoro quando vocês me antecipam. Isso se a função for polinomial. Sim, se a função for polinomial, Clay, está relacionado à potência do polinômio. Sim, se ele é par ou se ele é ímpar. Já já a gente vai falar mais disso. Mas a gente tem outros exemplos de funções. Primeiro tem uma coisa. Existem funções que são pares e ímpares ao mesmo tempo? Existe. Uma só. A função nula, né? Função nula, o igual a zero, o menos zero, vai ser tudo a mesma coisa. Então, existem funções que satisfazem as duas propriedades, que são as funções identicamente nulas, porque f de menos x é menos f de x, e f de menos x também é f de x. Concorda comigo? Precisa abrir essas continhas ou está tranquilo para vocês? Está tranquilo, né? Então, uma função que satisfaz de ser par e ímpar ao mesmo tempo é a função nula. Tem que fazer, mas é uma função. E uma função, um exemplo de função que não seja nem par e nem ímpar. O professor deu o exemplo de uma quadrática, né? X ao quadrado menos x. Ele mostrou lá no finzinho do vídeo que ela não é par e não é ímpar. Porém, todavia, entretanto, contudo, tem uma outra que a gente vai ver na quarta-feira, que é a função exponencial. Ela é um outro exemplo de função que não é nem par e nem ímpar. Tá bom? Eu não vou entrar muito nessa seara agora, porque a gente ainda vai aprender a função exponencial na quarta-feira, tá bom? Então, eu vou esperar quando a gente falar de função exponencial, e aí eu mostro que ela não é par e nem é ímpar. Pode ser? Sim? Que eu acho mais didático. Bom, comentando o que os meninos disseram ali no professora, o que significa uma função ser par ou ímpar? Qual a implicação disso, no que isso afeta? Bom, quando você estiver fazendo continhas, e aí eu vou dar mais uns exemplos aqui, vocês vão perceber que vai fazer sentido. Quando vocês estiverem fazendo continhas, principalmente com funções trigonométricas, vocês vão usar isso. Com funções trigonométricas é que vai ser mais importante o fato dela ser par ou dela ser ímpar, tá bom? Por quê? Por exemplo, vou aqui já para os meus exemplos, tá? Essa é a função quadrática, o professor mostrou que ela é par, né? Função quadrática é par. Precisa fazer? Precisa fazer? Vou fazer só rapidinho. Por que que ela é par? Quem é f de menos x? É o mesmo que menos x elevado ao quadrado, não é isso? A função x ao quadrado pega o camarada lá dentro e eleva ao quadrado. Mas qualquer número negativo ao quadrado é ele mesmo, né? É a mesma coisa dele, né? Certo? Menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Mas isso aqui é a própria f de x. Então, a função quadrática é um exemplo de função par, tá bom? A função cosseno de x eu fiz nas notas, e é um exemplo de função par, que absorve. E aqui eu vou dar um exemplo de continhas que vocês vão usar, tá? Por exemplo, quem é o cosseno de menos x? Cosseno de menos x é a mesma coisa que o cosseno de zero menos o x. Concordam comigo? Certo? Lembra do arco duplo, o arco da diferença? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Cosseno do arco duplo. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Ô, gente, lembra disso aqui? Cosseno de A mais B. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Vocês lembram disso?
A gente vai ver na quarta-feira direitinho. Coça A, coça B, troca o sinal, sem saber. Lembra? Voltou um pouquinho na cabeça? Eu sou essa professora que faz essas musiquinhas, porque eu não lembro disso. E aí, professora, o inverso de uma função par sempre vai ser par? Não falei funções inversíveis ainda, espera isso, tá? Então, tá bom. Então, se eu troco o sinal, o cosseno de menos, aqui vira mais, né? Então, o cosseno de 0 menos x é a mesma coisa que o cosseno de 0 vezes o cosseno de x. Isso aqui tem nas notas. Vezes o cosseno de x mais o seno de 0 vezes o seno de x. E eu vou fazer melhor ou na quarta ou na sexta-feira, tá? Para dar todas essas relações trigonométricas para vocês. Quem é o cosseno de 0? 1, né? Cosseno é deitado, então cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui é 1. E o seno de 0 é 0. Então, aqui não me influencia em nada, então isso aqui me dá o cosseno de x, ou seja, o f de menos x é igual a f de x. Então, a função cosseno é uma função par. Aqui vem uma funçãozinha que é interessante da gente estudar, a gente já vai para ela. Função x ao cubo tem no vídeo também, né? Que é a função, ela é o quê? Par ou ímpar? Ímpar. Deixa eu fazer um exemplinho aqui. Menos x. O que a função f faz? Pega o camarada lá dentro e calcula o cubo dele. Pega o camarada lá dentro e calcula o cubo dele. Cubo de elementos negativos é negativo, não é? O cubo de elementos negativos é negativo. Então, isso aqui fica menos x ao cubo. Concordam comigo? Sim? Tá. Mas esse camarada é a mesma coisa que fazer o f menos o f dele, né? É o menos está para fora. Menos o f de x. Então, ela é uma função ímpar. Ela não absorve o sinal. Essa daqui é ímpar. Do mesmo jeito que a seno vai ser uma função ímpar também. Então, essas duas bonitinhas aqui são par, essas duas bonitinhas aqui são ímpar. Seno também está lá nas notas, vou fazer rapidinho. Seno de menos x é a mesma coisa que o seno de 0 menos x. Aí, essa daqui é minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Deixa eu fazer aqui num cantinho. Seno de A mais B. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Como eu não falei sobre o sinal, então eu repito o sinal. Se é mais, fica mais. Se é menos, fica menos. Tá de boa? Sim? Sim. Então, quem é seno de 0 menos x? Seno do primeiro, cosseno do segundo. Opa. Seno do primeiro, cosseno do segundo. Mantém o sinal. Seno do segundo, cosseno do primeiro. É só vocês pesquisarem na internet seno e cosseno de arcos, tá? Vocês conseguem achar essa relação, mas a gente vai falar também nos próximos dias. Seno de 0, 0. Cosseno de 0, 1. Então, essa identidade é igual a menos seno de x. Se o seno de menos x é igual a menos seno de x, eu estou expelindo o menos aqui do x, não é? Então, a função é ímpar. Então, essas duas são funções pares, essas duas são funções ímpares. Função modular, ela é par ou é ímpar? Só pensando no gráfico dela. Pensem só no gráfico dela para me falar. Função modular é uma função par ou função ímpar? Par. Só pensando no gráfico, ela é par. Por quê?
O que acontece do lado positivo é refletido em relação ao eixo OY do lado negativo, não é? Vamos mostrar aqui rapidinho? Posso apagar essas continhas aqui rapidinho? Então, vamos lá. Essa, né? Opa! Bom, módulo de x é igual a x se o x é maior ou igual que zero, ou seja, ela vale ela mesma se ele assume valores maior à direita de zero, e vale menos ele se o x estiver à esquerda de zero. Beleza. Então, quem é f de menos x? Eu tenho que separar o caso em que o x é maior ou igual que zero, certo? Ela é uma função que depende do x, se o x é positivo ou negativo. Então, eu tenho que olhar quando o x está à direita de zero e quando o x está à esquerda de zero. Concordam comigo? Tá. Se o x está à direita de zero, f de menos x é quem? Se o x é positivo, com esse sinal negativo, isso aqui tudo fica negativo. F de um troço negativo é menos ele. Então, é menos ele. Concorda? Sim? Então, tá bom. O que é menos x? Mais x. Mas se o x é positivo, então ele é o mesmo que o módulo, ou seja, ele é o f dele, né? X é igual a f de x quando x está à direita. Então, aqui me deu que ela é par. Para valores à direita de x, a função é par. Vamos ver se isso se mantém para valores à esquerda de x. A esquerda de zero, perdão. X menor que zero. Quem é o f de menos x? Se o x é negativo, menos uma coisa negativa é uma coisa positiva, né? Então, esse aqui é o f de uma coisa positiva. F de uma coisa positiva é ele mesmo. Então, isso aqui é menos x. Certo? Menos um número negativo é um valor positivo. Deixa eu pensar aqui. Menos com um troço negativo fica positivo. Então, esse é o f dele mesmo. Ok. Mas, enfim, vale isso para a direita e vale isso para a esquerda também. É só joguinho de sinal que eu poderia ter feito antes, mas eu não fiz. Mas isso aqui, então, é uma função par. Acredita em mim, eu vou voltar nela depois. Beleza, então são esses os exemplos. Agora, outra coisa que eu queria mostrar é, como vocês já comentaram, uma vez que você vê que se x ao quadrado ela dá par e x ao cubo ela dá ímpar, né? Isso aqui é ímpar e eu não fiz a setinha. F ímpar. Então, é de se esperar que a potência do polinômio, quando ela é par, leva para a função par, e que a potência do polinômio, quando ela é ímpar, leva para a função ímpar. E é exatamente a proposição que a gente tem, né? Se uma função dada num domínio f de x igual a x elevado a n, se esse n é um número inteiro, tá? Ele pode ser natural e pode ser negativo, não tem problema. Porque se o n é um número negativo, sei lá, menos 2, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre x ao quadrado, não é isso? Se vale para a função x ao quadrado, vale para essa também. Então, esse n pode ser um inteiro qualquer, tá? Por exemplo, se a função satisfaz isso, f de menos x é igual a 1 sobre menos x ao quadrado. Menos x elevado ao quadrado é o mesmo que 1 sobre x ao quadrado, que é o mesmo que o f de x. Tá bem? Então, se esse númerozinho aqui em cima da potência for negativo, também satisfaz a mesma propriedade, tá? Quando o nzinho é par, a função é par. Exemplo esse. Quando o nzinho é ímpar, a função é ímpar. Então, funções potência, que isso aqui é uma função potência, não é um polinômio. Exemplo de polinômio que não vai ser nem par nem ímpar é o exemplo que o professor deu no vídeo. Então, não é função polinomial,
é uma função potência, aqui embaixo é uma variável, aqui em cima é um número, tá? Então, funções que têm essa cara, se a potência lá for par, a função é par. Se a potência for ímpar, a função é ímpar. Tá claro? Sim. Vamos voltar lá no exemplo do livro, do vídeo, que travou para os meninos lá do Zoom. O exemplo que o professor estava fazendo era esse, né? Mostrar que essa função é uma função par. Não era isso? Uma função que satisfaz f de um número sobre outro igual a diferença entre as suas imagens. O que ele fez? Ele pegou para A sendo x², isso é para números diferentes de zero, né? A e B diferente de zero. Ele pegou duas situações, x² e x. Então, f de x² sobre x é igual a f da diferença. Por um lado, isso aqui é f de x, então vai ser igual a f de x² mais f de x, né? Eu só juntei esses dois. Então, ele mostra que 2f de x é igual a f de x². Nessa outra situação, ele pega x igual a x², b igual a menos x. Então, f de x² sobre menos x, por definição, é f do de cima menos a f do de baixo, certo? A f do de cima dá f de menos x, f de x² a gente acabou de mostrar que é 2f de x, menos o f de menos x. Bom, se eu passar esse camarada aqui para cá, eu vou ter que 2f de menos x é 2f de x, certo? Cancela esse 2zinho aqui. Eu acabei de mostrar que f de menos x é igual a f de x, certo? E com isso eu mostro que ela é par. Então, o que ele fez no vídeo lá que travou foi pegar uma estratégia, ele pegou como estratégia A e B de tal forma que eu tinha essa brincadeirinha entre x e menos x no meu domínio para achar uma relação. Tá claro? Sim, acho que eu consegui explicar o que estava lá. Tem alguma dúvida? Podemos ir para frente? Fala. Tá, fala para mim. O quê? Que ele uma parte do vídeo que ele faz. Não consegui entender a sua pergunta. Eu posso te responder depois? Tá, então eu respondo depois. Tá bem, então podemos dar continuidade? Então a gente fechou esse mundo de funções ímpares e pares, tá? A colega estava fazendo uma pergunta aqui para mim que eu não consegui entender direito, então eu vou tentar responder ela depois, que eu acho que pode ser mais eficiente. E se for uma pergunta interessante, eu trago para ela na quarta-feira para todo mundo ouvir. Tá bem? Então tá bom. Fechou então essa gestalt de funções ímpares e pares. Lembrando que esse universo vai ser mais importante quando a gente estiver trabalhando com funções trigonométricas, tá bom? Vai ser bem mais interessante nesse universo, fazendo continhas. E agora a gente vai falar de funções bijetivas e funções inversíveis e o gráfico desses objetos, tá bom? Então a gente falou, quando a gente falou de composição de funções, que eu falei que é uma operação, e lembra que eu disse que só existem duas operações entre números, que é a soma e o produto, que a subtração é o inverso da soma e que a divisão é o inverso do produto. A função composição, ela tem o seu inverso também, que a gente vai entender agora, tá bom? Então, uma função x² menos 1 seria ímpar? Então, não. Não sei te dizer quando você soma algum númerozinho junto. Eu sei te dizer que x² é par. x² menos 1, eu não sei dizer se é par ou se é ímpar. Aí você tem que pegar na mãozinha e fazer f de menos x, menos f de x e ver se isso aí dá igual, tá? Batendo o olho na função assim, eu não sei te dizer. F de x igual a x², sim, seria par. F de x² menos 1, eu não sei te dizer. Cada uma vai ter um comportamento. Aí você tem que pegar e fazer na mãozinha, tá bom, Eduardo? Vamos para o próximo vídeo?
Próximo vídeo é bijeção e inversão. Pode soltar? Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar o nosso estudo de conceitos de função. Então hoje vamos falar de função bijetiva e de inversão de funções. Bom, a gente viu em aulas anteriores o conceito de função objetiva e o conceito de função sobrejetiva. Então, uma função bijetiva nada mais é o seguinte: ela é bijetiva quando ela é, ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva. Ou seja, quando para cada dois elementos diferentes do meu domínio eu tenho duas imagens diferentes e todo elemento do meu contradomínio é imagem de pelo menos um elemento do meu domínio. Então, nessa situação bem específica, o que a gente tem é o seguinte. Então, considera aqui alguns elementos do nosso domínio, digamos x1, x2, x3. E digamos que a imagem de x1 é igual a y1, a imagem de x2 é igual a y2, a imagem de x3 é igual a y3, e assim sucessivamente. Certo? Então, ao mesmo tempo, eu tenho que, para cada dois elementos diferentes, eu tenho duas imagens diferentes e o meu conjunto imagem ele é igual ao meu contradomínio. Tá? Então, nenhum elemento do meu contradomínio ele não será a imagem de alguém do meu domínio. Perfeito? Então, isso é uma função bijetiva. Bom, um exemplo de uma função bijetiva é essa função aqui, ó, no intervalo 0,2 até o intervalo 0,4, onde para cada x eu tenho f de x igual a x ao quadrado. Então, de fato, né, nesse intervalo aqui, o que ocorre é o seguinte, né? Para cada dois elementos diferentes do meu domínio, eu sempre vou ter o quê? Sempre vou ter duas imagens diferentes e o nosso conjunto imagem ele é exatamente igual ao nosso contradomínio. Então, de fato, essa função ela é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. Então, essa função é uma função objetiva, certo? Então, nas nossas últimas aulas, nós vimos algumas proposições que envolviam o conceito de duas funções serem injetivas, a composição delas ser injetiva também, e duas funções serem sobrejetivas, a composição delas era sobrejetiva também. Então, hoje a gente vai ver agora uma proposição que junta exatamente esses dois conceitos que vimos em aulas anteriores. Bom, então nossa proposição é o seguinte: se as funções f de x em y e g de y em z são objetivas, então a função composta g bola f de x em z ela é objetiva também. Bom, em aulas anteriores a gente provou que se essas duas funções são injetivas, então a composição é injetiva. Se essas duas funções são sobrejetivas, então a composição é sobrejetiva. Então, usando esse resultado das aulas anteriores, elas são ao mesmo tempo injetiva, essa função ela é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva, logo essa composição ela vai ser bijetiva, tá? Bom, então agora a gente vai definir um conceito importante que é o conceito de função inversa. Então, seja a função f de x em y uma função objetiva, tá? E essa condição ela é importante, eu vou explicar por quê. Então, a função inversa de f é a função f menos 1 de y em x, tal que, para x no domínio e y em imagem de x, temos que a f menos 1 de y é igual a x. Tá? Ou ainda, para todo x pertencente ao domínio, a composição da inversa com a f é igual a x, né, para todo x, e para todo y pertencente ao contradomínio, a f composta com a f menos 1 de y leva em y. Tá? Bom, então, primeiro, por que o fato da função ser objetiva ela é importante? Pelo seguinte, bom, a gente tem aqui o conjunto x, tem aqui o conjunto y, e a função f é uma bijeção. Então, para cada dois elementos diferentes do meu domínio, eu tenho duas imagens diferentes. E
todos os elementos do meu contradomínio, sua imagem de pelo menos 1. Nesse caso, vai ser de exatamente 1. Tá? Então, aqui eu apliquei a função f. A função inversa, ela faz o caminho de volta, ou seja, ela pega essa imagem e retorna ela para o seu elemento do domínio de origem. Então, pego essa imagem, trago ela de volta, pego essa imagem e trago ela de volta. Então, ao aplicar essa função aqui é que é a nossa função inversa. Então, por que é importante a função ser bijetiva? Porque se ela for só injetiva, por exemplo, o que poderia acontecer? Então, considera que ela fosse só injetiva. Então, tenho elementos aqui do meu contradomínio que não são imagem de ninguém. Quando eu fosse aplicar o caminho de volta, o que ocorre? Ocorre que esses elementos aqui não possuem imagem. Só que, por definição de função, todo elemento do meu domínio tem que ter uma imagem. Então, se a função f for só injetiva, então, ao fazer o caminho de volta, eu vou ter elementos sobrando aqui. Ao mesmo tempo, se eu tiver... Vou apagar aqui. Se eu tiver uma função apenas sobrejetiva, então o que acontece aqui? Sendo apenas sobrejetivo, o que pode acontecer é isso aqui. Ou seja, ao fazer o caminho de volta, esse meu elemento do meu contradomínio, que passa a ser o meu domínio na inversa, ele teria o quê? Ele teria duas imagens. Só que, por definição de função, cada elemento do meu domínio só pode ter uma imagem. Então, o que ocorre? Ocorre que a função f, para possuir uma função inversa, ela tem que ser, ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva, porque, senão, ao tentar definir essa função inversa, a gente encontra problemas na nossa definição de função. Tá? E, no caso, quando ela não é nem injetiva nem sobrejetiva, é a mesma situação do caso ela sendo só injetiva ou sendo só sobrejetiva. Ou seja, eu posso ter elementos do meu domínio que não vão ter imagem, vou ter elementos do meu domínio que terão mais de uma imagem, né? Contradizendo aí a nossa definição de função. Tá? Então, é por essa razão que a função ela tem que ser, de fato, bijetiva. Tá? Com relação a essa composição aqui, o que ocorre é o seguinte. Então, a gente tem x, y, x. Ao aplicar a função f, a gente está levando elementos em x em y. Então, tem aqui y1, y2, y3. Ao aplicar a f menos 1, pela definição, o que a gente está fazendo? Esse y1 ele leva de volta no x1, esse y2 ele leva de volta no x2, esse y3 ele leva de volta no x3. Só que, como a gente já viu na definição lá de função composta, esse caminho é esse mesmo caminho aqui direto. Onde esse caminho é quem? É a f menos 1 da f de x. Ou seja, então, isso aqui está me levando aonde? Está me levando no próprio x. Então, ao aplicar a primeira f e depois aplicar a inversa, eu estou retornando aonde? Eu estou retornando ao mesmo elemento. Porque é exatamente isso que a função inversa faz. Ela retorna para o seu elemento original. Né, de onde você veio da função f, a função inversa ela faz exatamente o caminho de volta.
Então, esse caminho de volta aqui, ele pode ser perfeitamente representado dessa maneira. E aqui é análoga, né? Só que é só trocar o x por y e os y1, y2, y3 por x1, x2, x3. O raciocínio é exatamente análogo, tá? Então, essa é a definição e esse é o conceito de função inversa. Então, vamos ver alguns exemplos, tá? E alguns outros conceitos relacionados a isso aqui. Bom, então um exemplo de função invertível, ou seja, uma função que possui uma função inversa, é o caso da função afim. Tá? Então, a gente tem aqui uma função de reais em reais, onde para cada x nós temos f de x igual a x mais b, onde aqui está implícito que o a é um número real não nulo e b é um número real qualquer. Tá? Então, a gente quer saber a função inversa dessa função. Então, basta usar a definição de função de inversão de funções, né? Então, nós temos que f aplicado à inversa de y, né? Onde y aqui é um número real, um elemento do meu contradomínio, isso aqui tem que ser igual a y, certo? Bom, então, por definição, f bola inversa vai ser AF da f menos 1 de y. Então, aonde tem x, eu vou substituir por f menos 1 de y. Então, isso aqui vai ficar a vezes f menos 1 de y mais b igual a y. Portanto, isolando, isso aqui me dá, então, que a f menos 1 de y é igual a y menos b sobre a. Então, a função inversa é uma função de reais em reais, né, uma vez que o contradomínio e o contradomínio são iguais de reais aqui, onde para cada número real nós temos essa expressão. Tá? Bom, então, dessa maneira, resolvemos aí o nosso problema. E dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje. Prontinho. Estamos todos juntos. Tem perguntinhas no chat. O chat, vocês são muito malandrinhos. Vem cá comigo. Eles perguntaram assim, professora, já que vamos finalizar esses conceitos na sexta, não, nós vamos finalizá-lo na quarta-feira. Na sexta-feira eu vou fazer uma revisão, vou tirar dúvidas de vocês. Então, não, essa primeira afirmação aí já não é correta. Não podemos adiar a entrega do trabalho? O trabalho, no caso, é a lista, né? A lista, desde o primeiro dia, na sexta-feira, dos 4 problemas. O Rodrigo Passos está pedindo ajuda no Moodle. Se alguém puder responder para ele depois no suporte, tá? Obrigada. Já repassei seu caso, Rodrigo. As meninas estão... O pessoal tá atento ao seu caso, tá bom? Sobre a entrega da lista, então eu disponibilizei ela na sexta, no dia que a gente falou dos 4 problemas. Vocês tiveram 2 fins de semana, vocês ainda têm terça-feira que é feriado, não tem justificativa para terminar não, e a professora falou que vai terminar só na quarta, mas o que acontece? Já tem as notas dos professores, a teoria em mãos você já tem, é correr para os monitores, pede ajuda para os monitores que vai dar tempo, ouviu, dona Joana, dona Ana Paula e seu Ivanildo, tá bom? Tem justificativa não, e um outro motivo para a gente não fazer isso, em momento algum, é que é esse o ritmo do curso. É a cada 15 dias. Vou contar uma historinha para vocês, que antes da professora Juliana aparecer no projeto, era toda semana tinha lista de exercícios. Eu acho pesadaço. E eram muitos mais exercícios. Agora é a cada 15 dias e são 5 exercícios. Tá bom? Acho que eu convenci vocês, né? Tá bom? Gruda a bundinha na cadeira, junta com os monitores que dá para resolver. Vem cá, a professora tinha travado lá em mostrar que a função módulo era par, para quando o x é negativo.
Me veio uma inspiraçãozinha e aí eu consegui mostrar. Quando você pega menos f de menos x para x menor que zero, menos x, o x é negativo. Com esse menos, então esse camarada aqui dentro fica positivo. F de um camarada positivo é ele mesmo, né? Então, esse menos está aqui de fora, então fica ele mesmo. Menos com menos fica mais, tá? Então, se esse x ele é negativo, ele é f de menos alguém, né? Se é como se você estivesse pensando ao contrário. Para chegar em x, isso aqui é f de menos x, não é? Porque o x é negativo. Então, isso aqui é f de menos x. Então, o que eu acabei de mostrar? Esquece essa roupagem do menos aqui dentro. Quer dizer o quê? Que menos o f de um certo y chama menos x de y. É igual a f de y, né? O que a função está fazendo? Ela está expelindo o camarada, né? Tá certo? Então, tá certo. Então, vamos para frente? Então, vamos para frente. Pronto. Agora, vem cá. Voltando lá na teoria. Função injetiva. Uma função, eu digo que é injetiva. Tem um troço aqui no chat para mim, rapidinho. 5 exercícios se transformam em 10. Gente, vamos aí, né? Vocês já estão no cálculo 1, a uma hora dessa, vamos acelerar a vidinha, tá? A professora já está fazendo curso de pré-cálculo com vocês. Vocês podem pegar na grade de outras universidades, nem não tem isso. Tá? É para entrar no clima mesmo, é acelerar a vida mesmo. O curso é rápido. Uma função é dita injetiva. Injetiva, você vai pensar sobre o seu domínio, tá? Então, você vai ter propriedades do seu domínio. Se, quando você tem elementos diferentes, a sua imagem desses elementos é diferente. Essa daqui é a definição que o professor deu no vídeo, certo? Sim? Tem um joguinho, entre aspas, isso aqui vem lá da lógica, que se você nega o que você concluiu, se você vem negando, você nega isso, e aí a coisa fica afirmativa. Então, negar isso é dizer que f de x1 é igual a f de x2. Como isso aqui é uma afirmação, negar a resposta é negar a hipótese. Negar a tese é negar a hipótese. Isso aqui é hipótese, isso aqui é tese. Negar a tese, se isso aqui é uma afirmação, negar a tese implica em negar a hipótese. Ou seja, dizer que dois elementos têm imagem igual, quando ela é injetora, quer dizer que os elementos lá no meu domínio são iguais. Essa aqui é uma artimanha que se usa herdada de lógica, tá? Então, por que isso? Porque é muito difícil você mostrar que ela é injetora brincando com inequações, né? Não é uma coisa prática. Então, para ficar prático, você pega duas imagens que sejam iguais, e se você concluir que os domínios são iguais, que os elementos respectivos são iguais, a gente diz que a função é injetiva, tá? No gráfico, o que isso significa? Se uma função ela é injetora, se ela satisfaz a reta horizontal. Como que é isso? Vou pegar uma aqui já de propósito que é injetora, que a gente vai usar ela. Perdão. Essa função ela é injetora se qualquer reta horizontal cortar em apenas um ponto da sua função. Lembra da reta vertical? Da reta vertical a gente via se aquilo lá era função. A reta horizontal vê se o teste da reta horizontal vê se isso aqui é uma função injetiva, tá? Então, dado um gráfico, você consegue me dizer se aquele ali é o gráfico de uma função que é injetora, tá? Só pensar nas setinhas verticais, nas setinhas horizontais. Ok. Função sobrejetiva. É uma função que, eu digo que a função é sobrejetiva quando ela é sobre a sua imagem, tá? Então, ela é injetora no seu domínio, é uma propriedade do domínio ser injetora, não é? Que eu preciso de elementos diferentes indo imagens diferentes.
E eu digo que ela é sobrejetora quando eu manipulo a sua imagem. Então, ela é sobrejetora sobre a sua imagem, tá? Definição formal: se para quaisquer elementos do meu contradomínio, sempre eu conseguir exibir um camarada que está no meu domínio, tal que o f de x é igual a y. Em outras palavras, o conjunto imagem de uma função já é um subconjunto do contradomínio, né? O contradomínio é muito maior. Quando o contradomínio é exatamente igual ao conjunto imagem, eu digo que essa função ela é sobrejetora. Ou seja, eu cubro todo o contradomínio, tá? Ela varre todo o contradomínio. Por isso que ela é sobrejetora sobre a sua imagem. É redundante? Na tradução do inglês, inclusive, é isso. Ela é sobrejetora sobre a sua imagem. É redundante, mas faz sentido. E aí, como é que a gente olha se uma função é sobrejetiva com um gráfico? Bom, sobre a sua imagem, ou seja, quando você olhar lá no eixo Y, no eixo Y, se você pensar em todos os pontinhos que a função assume, na sua imagem ela vai ser sempre sobrejetora. No contradomínio, pensando em função real, não, né? Se a função é real, o meu contradomínio é todos os reais, eu não preciso especificar. Se eu especificar quem é o meu contradomínio, aí sim ela vai ser uma função sobrejetora. Vai ser sobre a sua imagem. Sacou? É só mais uma terminologia mesmo. No sentido prático de função sobrejetiva para funções reais, a gente não usa muito isso, não. A gente usa mais restrições, tá? Um exemplo classicão. Função parabólica, tá? O gráficozinho dela aqui. Gráficozinho dela. Ela é injetora? Ela é injetora? Pensando como gráfico. Não, né? Se eu pegar retas horizontais aqui, vai tocar em 2 pontos, né? Ela não é injetora. Mas, se eu deixar de olhar para esse domínio, que são todos os reais, e eu olhar, chamar F estrela, eu olhar a F restrita aos reais positivos, ou seja, ela vai sair dos reais positivos e vai assumir os reais. Se eu olhar só essa banda aqui da direita, ela vira injetora, não vira? Né? Só essa banda de lá, ela vira injetora. Ok. E aí? O contradomínio dela é todos os reais. Mas quem é a imagem dela? Isso aqui eu não estou fazendo nada algébrico, tá? Eu não estou fazendo demonstraçãozinha, não. Isso aqui eu quero intuir vocês o que está acontecendo com o gráfico, tá? Agora, a imagem, quem é a imagem? Tem Y negativo na imagem? Não tem. Só tem Y positivo. Então, essa imagem aqui, eu posso restringir ela apenas aos reais positivos, concordam? E aí, então, vou chamar essa aqui, sei lá, de um G. E aí, se eu pego a G e restrinjo, não, o domínio eu não vou restringir nada, não. Se eu pegar a G, que vai dos reais positivos, e jogar ela para os reais positivos, a lei de formação dela é a mesma, tá? Essa daqui é uma função que é injetora e que é sobrejetora, porque ela é sobrejetora sobre a sua imagem e ela é injetora sobre o seu domínio, né? Sim? Então, essa daqui, ela se torna uma função que é injetora, ou injetiva, tanto faz, e sobrejetora. Tá bem? Então, tá bem. Beleza. Agora, uma função que é injetora e sobrejetora, a gente chama ela de bijetora, objetiva. Injetiva e sobrejetiva é bijetiva. O exemplo é esse que eu acabei de construir, né? Eu posso restringir, posso pego essa curva, não essa função, pego essa curva. Se eu olhar ela dos reais positivos para os reais positivos, cujo gráfico
é uma bandinha de parábola, essa função aqui, ela é bijetiva. Essa daqui não é bijetiva, tá? Eu fiz manipulações nessa para tornar bijetiva. Tá bem? Então, tá bem. Aí, uma vez que você tem o conceito de bijeção, você tem o conceito de inversão. É aquela historinha que eu tinha comentado, que a gente herda da composição de funções. Então, se eu tenho uma função, ela é dita inversível ou invertível, tanto faz, é a mesma coisa. Se ela é bijetora. Então, se ela é bijetora, ela vai possuir uma inversa. Tá? Então, se ela é bijetora, ela possui uma inversa. E a inversa dela, inverte os camaradas. Quem era contradomínio e imagem vira domínio, e quem era domínio vira contradomínio barra imagem. Tá? Pensando em diagraminhas, o que é que acontece? A função inversa é aquela que desfaz o que a função fez. Então, se a f pega x1 e leva em y1, pega x2 e leva em y2, a função inversa vai pegar x1 e levar em... vai pegar y1 e levar em x1, e vai pegar y2 e levar em x2. Certo? Com essa ideia em mente, vou aqui para o quadro 2, fazer uns diagraminhas para nós. Com essa ideia em mente, posso pensar em 2 diagramas. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, aqui eu tenho x. F para mim é uma função inversível. F de x em y ou bijetora, bijetiva, tanto faz. Então, se a f é a função que sai de x e vai em y, e a sua f inversa é a de y que vai em x, eu posso pensar na composta, né? Porque a composta aqui está bem definida, não é? A imagem é y, que é exatamente o domínio da outra, não é? A imagem dessa, da f, é exatamente o domínio da outra, não é? Então, eu posso pensar na composta. Composta é sempre da direita para a esquerda. Quem eu partir primeiro, f. Então, é f bola, f inverso. E aí, o professor faz uma notaçãozinha, que eu defini a função, essa função com essa notação, que é o que a gente chama de função identidade. Por quê? Se eu saio de x e vou para y, e a função inversa pega o y e leva o mesmo no x, é a mesma coisa que eu sair de x e em x, né? Levar os mesmos camaradas correspondentes. Concordam comigo? Eu tenho um x1 aqui, vai em y1. Mas a f inversa pega o y1 e vai em x1, então veio aqui em x1 de novo. Então, eu estou levando x1 em x1, né? Por outro lado, eu posso olhar essa composta de outra maneira. Eu posso olhar, aí essa daqui seria a identidade em x, tá? É uma notação aí. X, y, x. Ah, esse aqui é y. Quem está fazendo álgebra linear, essas coisas, pode ser que entenda bastante dessa notação, ou eu espero. Então, de y para x é f inverso, de x para y é a f. Do mesmo jeito, eu estou saindo de y e caindo em y. Novamente, a imagem dessa f inverso é exatamente o contradomínio da f, né? Que é o x, porque essa daqui é a sobrejetora, essa daqui. Então, daqui para cá, eu vou ter essa composta, f bola f inverso, e isso vai ser a identidade em y. Tá bem? Tá bem. E aí, depois a gente tem uma proposiçãozinha que amarra isso tudo, que diz o seguinte: se f é inversível, f dada de x em y. Na verdade, já vamos pegar dos reais nos reais. Se ela vai dos reais em reais, então, a f bola f inverso de um elemento x é a mesma coisa que fazer a f inverso bola f desse x, porque o meu domínio e o meu contradomínio são os mesmos, eu fixei x igual a y,
né? Se eu tenho x igual a y, que isso aqui é a mesma coisa que a função identidade. Ou seja, leva no próprio x, para qualquer x númerozinho real. Então, essa proposição, ela vem exatamente dessas relações, tá? De conjuntos. Tá bem? Sim, professora. Tem teste da reta horizontal para sobrejetora e bijetora. Teste da reta horizontal, ela vale apenas para a função injetora. Tá bom? Que mais? Que mais? Que agora a gente vai para o último videozinho, que é o de gráfico de função inversa, e daí eu finalizo, tá bom? Tenho pouca coisa para dizer sobre esse vídeo. Pode soltar? Bom vídeo. Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar o nosso estudo de conceitos de função, especificamente falando aí da função inversa, que foi o tema da nossa última aula. Bom, então, relembrando aí, né, o que nós vimos, né? Nós vimos que, dado uma função f de x em y bijetiva, existe uma função f menos 1 de y em x, de tal maneira que a f menos 1 de y é igual a x, onde esse y é igual a f de x para algum x. Tá? Bom, em outras palavras, o que nós temos temos aqui o domínio, temos aqui o contradomínio. Então, a função f leva o elemento x1 até uma imagem y1. E o que a função inversa faz é pegar esse elemento y1 e trazer de volta para x. Então, aplicando a f, nós temos isso. Aplicando a f menos 1, nós temos isso. Tá? Então, especificamente ainda nesse tema, isso aqui é só uma revisão em relação ao que a gente viu na aula passada. Bom, então, especificamente ainda nesse tema, vamos falar do gráfico de uma função inversa, né? Então, considerando uma função real de variável real. E aí, considera aqui duas coisas, né? Primeiro, considera aqui os eixos coordenados, né, na mesma escala. Segundo, considera aqui um ponto P de coordenadas xp e yp pertencente ao gráfico da f. Bom, uma vez que eu tenho um ponto P de coordenadas xp e yp pertencente ao gráfico da f, é fato que o meu ponto Q de coordenadas yp e xp vai pertencer ao gráfico da inversa exatamente por causa do nosso conceito. Certo? Então, eu tenho aqui, né, se x1 leva y1, é porque o ponto de coordenadas x1 e y1 pertence ao gráfico da f. Se eu tenho f menos 1 de y1 igual a x1, é porque o ponto y1, x1 pertence ao gráfico da minha inversa. Certo? Então, é por essa razão que, se eu tenho esse ponto no gráfico da minha função, eu tenho esse ponto no gráfico da minha inversa. Tá? Então, e considera aqui a reta y igual a x, de equação y igual a x. Bom, então, para começar, né, nessa reta aqui, nós temos o ponto xp, yp, e temos o ponto yp, yp. Né? Então, esses dois pontos têm mesma abscissa, mesma ordenada, ou seja, têm abscissa e ordenada iguais, então eles pertencem à reta y igual a x. Outra coisa que a gente pode observar é que a medida desse segmento é igual a yp menos xp, em módulo. Tá? Então, a distância entre esses dois pontos é essa. De maneira análoga, o que nós temos é a distância entre dois pontos também é igual a quem? A yp menos xp em módulo. Então, o que nós obtivemos aqui foi um quadrado de lado yp menos xp, onde a diagonal desse quadrado, uma das diagonais desse quadrado, está contida na reta y igual a x. Então, eu tenho essa diagonal, logo,
se eu traçar essa outra diagonal, o que a gente obtém? A gente obtém, lembrando das aulas de geometria plana, que essas diagonais são perpendiculares, as diagonais do quadrado, e mais do que isso, elas cortam-se no ponto médio. Certo? Então, o que isso daqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo o seguinte: dado um ponto do gráfico da F, existe um ponto simétrico a ele em relação à reta y igual a x, onde esse ponto simétrico a ele pertence ao gráfico da inversa. Então, é isso que isso aqui está me dizendo. Então, como isso é verdade para cada ponto do gráfico da minha função f, então o que a gente pode concluir é o quê? O que a gente pode concluir é que o gráfico da função inversa f menos 1 é simétrico ao gráfico da função f em relação a quem? Em relação à reta y igual a x. Então, dado o gráfico de uma função f, para você obter o gráfico da inversa, basta você fazer o quê? Basta você rebater o gráfico da f em relação à reta identidade, a reta y igual a x. Ah, Gustavo, mas como assim? Bom, vamos ver um exemplo em que a gente faz exatamente isso, em que a gente tem uma função e vamos rebater o gráfico dessa função em relação à reta identidade. Bom, então nosso exemplo é o seguinte, nosso exemplo é uma função f, onde o domínio é o intervalo de 2 a mais infinito, fechado em 2, e o contradomínio é o intervalo de menos 1 até mais infinito, fechado em menos 1, onde para cada x eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Bom, algumas coisas importantes com relação a essa função. Bom, primeiro os zeros dessa função, né? Vamos procurá-los. Então, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Então, eu tenho que o discriminante é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3, onde isso aqui é igual a 4. Logo, x é igual a menos 4, mais ou menos a raiz de 4 sobre 2 vezes 1, que dá 4, mais ou menos 2 sobre 2, ou seja, os zeros da função são 3, 1. No caso, aqui, como o domínio é de 2 a mais infinito, esse 1 não é considerado zero por causa do nosso domínio. Uma outra coisa importante é que o valor mínimo que essa função assume, isso aqui é uma função quadrática, o valor mínimo que ela assume para x, que é o x do vértice, igual a menos b sobre a, ou seja, menos 4 sobre 2 vezes 1, né? Menos b sobre 2a. Então, ela assume o valor mínimo quando x é igual a 2, e esse valor mínimo é exatamente o f de 2, que vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais 3, onde isso aqui é igual a menos 1. Então, né, o que temos é x do vértice igual a 2, y do vértice igual a menos 1, 0 da função está aqui, ou seja, essa função é a função quadrática, né, limitada aqui do x do vértice até mais infinito. Então, se fosse de reais em reais, seria a parábola toda. Como a gente limitou aqui o nosso domínio e contradomínio, é só essa metade aqui da parábola. Essa função, de fato, ela é invertível, porque ela é injetiva. Ou seja, para cada dois elementos diferentes, eu sempre vou ter duas imagens diferentes. E como meu contradomínio é exatamente igual ao meu conjunto imagem, então, de fato, ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, portanto, ela é invertível. Tá? No caso, né, eu estou focado no gráfico da função inversa e não na expressão da função inversa. Até daria para achar a expressão da função inversa e esboçar o gráfico a partir dessa expressão. No caso aqui, não há necessidade, uma vez que a gente já sabe o gráfico da nossa função f. Então, o que a gente acabou de ver, se o ponto 2 menos 1 pertence ao gráfico da f,
Isso significa que o ponto menos 1, 2 pertence ao gráfico da inversa, que é esse ponto aqui. Se o ponto 3, 0 pertence ao gráfico da f, então o ponto 0, 3 pertence ao gráfico da inversa, certo? No ponto aqui onde elas são iguais, é exatamente no ponto de abscissa igual a 4, então, não, minto, o ponto de abscissa igual a 4 é aqui. Isso aqui é um outro valor, que eu não sei qual é. Mas o fato é que o gráfico dessa função inversa, ele é simétrico em relação ao gráfico da f, em relação à nossa reta identidade. Então, repare que eu não sei a expressão da inversa, mas eu sei o gráfico dessa função inversa partindo do gráfico da função f. Tá? No caso aqui, para achar esse ponto de interseção, basta igualar essa expressão a x e resolver a equação do segundo grau. Tá bom? Bom, gente, então, dessa maneira, né, encerramos aí a nossa aula de hoje. Fechado. Estamos aqui comigo, todo mundo. Maravilha. Vamos lá no quadro. O que eu já fiz foi um amarradão, tá? O que ele fez nesse vídeo foi construir com vocês gráficos de funções inversas, né? Te dá uma função, se ela é inversível, você consegue construir o gráfico dessa função inversa a partir desse gráfico que você já conhece, tá? Que é a história... Sim, que é a história que você reflete ela em torno da reta y igual a x, tá? É o simétrico. Então, aqui eu peguei um exemplo. Esse exemplo aqui não está lá nas notas, tá bom? Peguei a nossa classiquinha função x ao quadrado, parabólica. A gente já viu que se eu parto dos reais positivos e vai para os reais positivos, ela é bijetora. A gente não viu? Aqui eu vou mostrar para vocês algebricamente também, tá bom? Então... se ela partir de 0,1 e cair em 0,1, a gente já tem um sentimento de que ela vai ser bijetora. Esse aqui é o gráfico dela, bonitinho, engraçadinho. Quando ela é injetora? Quando, dado dois elementos da imagem que são iguais, eu tenho que mostrar que no domínio esses dois elementos também são iguais, não é isso? Então, se o f de x1 é igual a f de x2, o que a função faz? Pega o camarada e avalia o seu quadrado. Então, quer dizer que x1 ao quadrado é igual a x2 ao quadrado. Aí, eu somo menos x ao quadrado dos dois lados, então eu vou ter x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado igual a 0. Diferença de dois quadrados. X1 menos x2 vezes x2 mais x1. x1 menos x2, x1 mais x2. Tá bom. Isso daqui dando 0. Quando que dois produtos são 0? Quando um ou outro é igual a 0, certo? Então, ou esse aqui é igual a 0, ou esse aqui é igual a 0. Se esse camarada aqui é igual a 0, quer dizer que x1 é igual a menos x2. Aqui eu estou partindo de um conjunto só positivo, né? Então, eu não posso ter dois elementos lá no meu domínio, sendo um inverso aditivo do outro. Concordam comigo? Não tem o simétrico positivo de cá. Não posso ter um x1 de cá e um x2 de cá, certo? Então, isso aqui é um absurdo, isso aqui não acontece. Então, a única possibilidade de f de x1 ser igual a f de x2 é x1 ser igual a x2. Portanto, a gente mostrou que ela é injetora, certo? Para mostrar que ela é sobrejetora. Bom, a gente já percebeu que a sua imagem sempre vai ser o conjunto dos números reais positivos. Se eu estou restringindo o meu domínio, quando eu restringo esse domínio, para qualquer x, quando eu pego, por exemplo, x igual a 0, a imagem do 0 é 0. Quando eu pego x igual a 1, a imagem do 1 é igual a 1. Quando eu pego qualquer camarada lá no meio, não tem jeito de ser nem maior do que 1 e nem menor do que 0. Só vai estar ali no meiozinho, certo? Um jeito de imaginar isso seria demonstrar que o conjunto imagem é igual ao conjunto 0, 1. Por um lado, a gente já sabe que o conjunto imagem está contido nesse conjunto, né? E se eu pegar qualquer elemento aqui dentro, por exemplo, o x igual a 0, o f de x é exatamente isso que eu acabei de dizer, o f de x é 0, né? O f de 0 é 0, e o f de 1 é 1.
qualquer um aqui no meio não vai escapulir esse camarada aqui no meio. Então, mais do que o conjunto imagem é um subconjunto do 0,1, 0,1 é um subconjunto daqui de dentro. Então, os dois conjuntos são iguais. E a função é sobrejetora. Logo, essa função é bijetora. Se ela é bijetora, ela tem inversa. E ela vai ter inversa sobre esse domínio com esse contradomínio. Então, vamos lá. Então, quem é esse? Então, eu vou fazer f de x igual a y. Vou tentar inverter. Lembra que a função inversa é a que desfaz? Então, eu vou sair de f de x igual a y e vou achar x em função de y. Tá? Eu vou pegar o caminho inverso. Então, a f de x é igual a y. Então, quer dizer que x ao quadrado é igual a y. Então, quer dizer que x é mais ou menos a raiz de y. Pode ser menos? Não, porque o domínio vai ser de 0,1 até 0,1, certo? Então, ele só pode ser a banda positiva. Então, quem vai ser a f inverso? A f inverso vai pegar qualquer camarada lá no domínio e calcular a raiz dele. Isso está bem definido, porque o y está só nesse quadradinho, está só de 0 até 1. Tá claro? Então, tá bom. Vamos verificar que, de fato, essa função é a inversa daquela que eu dei? Como que você faz? Calcula a composta, tá? Então, tá. Então, você vai fazer f bola f inversa em y. Isso aqui é a mesma coisa que a f avaliado na f inverso de y, mas a f inverso de y é a raiz de y. Então, eu vou calcular a f de raiz de y. O que a f faz? Pega o camarada lá dentro e calcula o quadrado dele, né? Raiz quadrada elevada ao quadrado é o próprio camarada lá dentro. Aquela paradinha que a gente tinha lá do corte. Ou você pode pensar que raiz quadrada é y elevado a meio elevado ao quadrado. Produto aqui, eu posso cancelar esse 2 com esse 2, dá o próprio. Então, por um lado, ok, por outro lado também tem que ser ok, né? Quem é a f inversa avaliada na f de x? É a f inversa avaliada, quem é a f de x? X ao quadrado. O que a f inverso faz? Pega o camarada lá dentro e extrai a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de elemento ao quadrado é o módulo dele. Definição de distância isso, tá bom? Distância até a origem. É o módulo dele. Bom, mas como x para a gente só está morando, só é número positivo, está só de 0 até 1, o módulo de qualquer número é ele mesmo, né? Então, a f inverso bola f está dando a identidade em x. Então, de fato, o que eu concluo é que se a minha função está de 0 até 1 e vai de 0 até 1, que pega um camarada e associa o quadrado dele, ela é bijetora, portanto, existe inversa, e a sua inversa também sai de 0 até 1, lembra pela própria definição? Vai de 0 até 1, e pega um yzinho e leva na raiz dele. No gráfico, como é que isso fica? É pegar a identidade, né, a retinha y igual a x, fazer aqui um esqueminha. Aí, perdão. A reta y igual a x, isso por causa lá da composição, e daí você pega cada pontinho e rebate ele aqui. Se você fizesse isso de maneira canônica, sim, cada pontinho, e isso também acontece porque essas funções têm uma propriedade maravilhosa que é de ser contínuas, tá? Então, aquilo que acontece no intervalinho tem que acontecer sempre, não vai dar pulos, não vai ter furos, não vai ter nada disso. Mas essas são cenas dos próximos capítulos, tá bom? Então, essa justificativa toda que eu estou dando, ela conversa mais pelo fato da função ser contínua, mas cenas dos próximos capítulos. E aí, se você faz isso pontinho a pontinho, você vai identificar que a função que vai ser inversa, o gráfico dela vai ser essa daqui. Lembra que a gente acabou de calcular ela? Essa daqui é quem? X igual a raiz de y, né? Certo? E essa aqui é y igual a x ao quadrado. Tá certo? Então, tá certo. Então, pronto. Então, aqui a gente finaliza. Eu acho que eu não extrapolei. Já fica atento que, professora, não, isso aqui já respondi.
Lembrando que quarta-feira a gente encerra o conteúdo, terça-feira é feriado, então tenta fazer todos os exercícios que ainda faltam para vocês da lista, que vocês consigam. Se tiver algum que ainda falta, na quarta-feira a gente finaliza a teoria. Vocês têm quarta e quinta-feira ainda para fazer e submeter para os monitores, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, até quarta-feira. Beijinho, tchau, tchau. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!